Bom, a gente situar um pouquinho o momento atual e eu creio que deve ocorrer com o país aí em termos de um novo desenho que já começa a ficar cada vez mais claro, de fim de um ciclo político que começa com a Constituição de 88 e agora se esgota, digamos, com o fim daquele bipartidarismo que sempre caracterizou aí o país desde a partir do governo Itamar. O país hoje ficou grande demais para caber debaixo de partidos políticos ou debaixo de um governo. Nós tínhamos até algum tempo atrás, eu lembro dos anos 80, mesmo 90, cada vez que tinha uma crise, o pessoal falava, tem que ter um pacto agora, junta as federações empresariais de trabalhadores e monta um pacto. Quer dizer, hoje o Brasil ele ficou, institucionalmente, ele ficou tão grande, tão diversificado, tão sofisticado, exemplo dos países já desenvolvidos, que não cabe mais em torno daquele aparato institucional que sempre marcou a vida política do país pós-redemocratização. Um aparato no qual você tinha o federalismo, os partidos políticos, os sindicatos, as federações, a estrutura de poder em Brasília governando muito, chamado governo de gabinete, e o país sendo conduzido. Esse modelo ele vigorou, foi muito eficiente nos anos 50, a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro conseguiu, nos anos 50, sem um país com poucas condições, de poucas instituições, pouco empresariado ainda, começando a industrialização, o país conseguiu dar saltos substanciais lá, porque você tinha uma elite pequena no Rio, lá muito bem formada, né? Tanto a direita quanto a esquerda, Roberto Campos, Celso Furtado, Otávio Gouveia de Bulhões. Aquele Rio foi algo muito interessante, efetivamente. E então o Rio puxava o país sozinho. Veio o período militar, que você teve um desenvolvimento econômico em muitas áreas, empresas estatais modernas, sem haver, paralelamente, um crescimento aí das organizações sociais, da sociedade. E dos anos 90 para cá, nós tivemos a construção desse país que liberou as energias da sociedade. Você tem hoje uma sociedade civil extremamente complexa, rica, com grupos de interesse em todas as áreas. Hoje você tem grupos que têm pró e contra aborto, grupos discutindo droga, grupos discutindo educação inclusiva, grupos discutindo política industrial, modelos agrários. E esse país, ele não comporta mais divisões ideológicas. Outro dia eu estive na minha cidade, lá, que é do sul de Minas, e uma pessoa de lá me contou um grande avanço que houve no campo aí, em cima disso. Olha, uma bandeira que nós temos há 50 anos aí, que dá condições de competitividade às pequenas empresas agrícolas, né? Saindo daquela camisa de força de ter o mesmo padrão sanitário das grandes empresas que impedia o desenvolvimento das pequenas empresas. Falou, isso foi graças a uma parceria entre a ministra da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Social, Padrões Ananias, e a Cátia Abreu. Então, no fundo, é esse o país que vai ser desenhado daqui para diante. Não é um país que é feito em torno de ideologias, é feito em torno de diagnósticos, e um país em que os diferentes se organizam, definem o seu campo, as suas propostas, o seu campo de interesse, e depois você tem um grande fórum de discussão onde você vai compatibilizando as ideias de lado a lado até chegar a consensos. Mesmo no período anterior, sem organização social, sem nada, por exemplo, a saúde conseguiu um entrosamento monumental, que produziu a bancada da saúde, não pertence a partido nenhum. Você fala, tal ministro é do PT ou é do PSDB, é da bancada da saúde. A bancada da saúde conseguiu produzir políticas industriais importantíssimas aí. Esse programa de desenvolvimento produtivo e outras mais, além dessa questão da universalização. Quando se fala na agricultura, a mesma coisa. Quando você fala em educação você tinha as conferências nacionais que tinha o pessoal ligado, uma visão mais de gestão da educação, tem que ter indicadores, o pessoal do Gerdau, o pessoal aí dos Vilela e tudo mais. Do outro lado, a associação aí de secretárias
de educação de pessoas que fazem a carreira dentro, fazem a militância dentro da área pública. De repente você começa a discutir, discute, vai aparando as diferenças e chega a consenso. E quando você chega a consenso, você cria uma linha para a educação que, independentemente do governante, vai ter que ser implementada. A mesma coisa para a pequena e microempresa. Pequena e microempresa, hoje você tem uma militância ampla em todos os setores que transcende os partidos políticos. Então esses exemplos mostram que a estrutura de partidos políticos ele ficou pequeno demais para o país. E digamos, esse modelo político ele se esgotou. Vão ter mudanças pela frente, ninguém sabe o que vai dar, mas ele se esgotou. Agora, o ponto central que unifica todos os setores são aquelas ideias centrais. O que você pretende ser? Qual o projeto de país que se tem em mente? E esse projeto de país ele passa por bandeiras que vão muito além da vã economia. O economista ele quer sempre ter aquele negócio, o ganho de escala, a competitividade, a melhoria. Hoje em dia você tem alguns fatores que entraram em campo e se mostraram enormes aí a partir de junho de 2013, que é o seguinte: o bem-estar do cidadão no Brasil ele mudou de patamar. Quando você chega, faz uma inclusão como a que houve, primeiro acaba com a inflação, depois monta a inclusão. Esse pessoal que vem para o mercado, ele vira consumidor e vira cidadão. E a partir do momento que vira cidadão, ele começa a impulsionar, pressionar o setor público por melhoria de serviços, melhoria na educação, melhoria na saúde. É isso que impulsiona o país. Nós estamos vivendo tipicamente esse conflito da passagem. E esse conflito da passagem, é impossível você imaginar que esse pessoal que conseguiu crescer nos últimos anos vai admitir voltar. Então, digamos, os países eles crescem assim, os Estados Unidos foi assim. Os Estados Unidos, no meados do século XIX, a indústria que estava bem consolidada no Atlântico quis ampliar espaço, consegue ir para outros estados, pega os Estados do Sul, acaba até estourando na Guerra da Secessão. Mas era a pressão dos novos cidadãos consumidores que obrigava o governo a se abrir para um conjunto de direitos que em outros momentos você não conseguiria. Então, digamos, esse país hoje, você tem uma multiplicidade de diagnósticos. Só que esses diagnósticos, eles não têm eco no governo e não têm eco na oposição. Aqui a gente sempre brinca que o maior trunfo que a Dilma tem é o PSDB. Porque quando você olha o PSDB, você fala até que não está tão ruim assim. O maior trunfo do PSDB é a Dilma. Porque quando você olha a Dilma, você fala até que o PSDB não está tão ruim assim. Mas, no fundo, o que está acontecendo é uma falta de diagnóstico. Não é falta de diagnósticos. É uma incapacidade dos partidos políticos de conseguir entender a complexidade de um país como esse e formular diagnósticos. Mas, quando você olha em outros setores, quando você olha a universidade, quando você olha as associações, muitas associações empresariais, os movimentos sociais, você tem uma multiplicidade de diagnóstico em todos os setores. O Brasil está pronto naquilo que é mais difícil para você dar um salto de desenvolvimento, que é o diagnóstico. Você fala política regional, você tem estudos aprimorados aí, diagnósticos. A questão das cidades médias, como se as futuras grandes metrópoles, você tem que planejar desde agora. Estudos e diagnósticos. Políticas científico-tecnológicas, tem as políticas de inovação. A partir do grande exemplo da Embrapa, você tem modelos que tem a Embrapa para a indústria e outros setores. Políticas de conteúdo nacional, você já sabe, já tem diagnóstico sobre até onde pode avançar, até onde pode emperrar. Mercado de capitais, a indústria de fundos, essas indústrias, os IPOs, a precificação de negócios, que era algo que levou anos para o Brasil conseguir ganhar competência em relação a isso. A questão de transparência de dados, com a internet, que o Brasil deu um salto em termos de transparência, que vai gerar um conjunto de estudos muito mais aprofundados do que os estudos empíricos que eram feitos aí em cima de algumas pesquisas do IBGE. Então, digamos, se tem um desenho de país pela frente que é inevitável. A vocação do Brasil é produzir indústrias de bem-estar. Porque aqui é o único dos grandes países baleia que
que tem hoje um avanço político acentuado. Quando você pega a China, a grande dúvida em relação à China, o que é? A estabilidade política. A China só consegue legitimidade dos governantes com crescimentos muito elevados, taxas de crescimento muito elevadas. Quando você pega a Índia, qual é o grande ponto de interrogação? A não inclusão, a falta de democracia. Então, o Brasil, esse grande avanço que o Brasil teve, produziu o quê? Os economistas falam, pô, o Brasil, ele ganhou desenvolvimento político antes de ter competitividade. Então, os salários ficaram altos, logo não poderemos ser competitivos. Não, os salários ficaram altos, nós vamos ter que definir qual o modelo para poder abrigar aqueles salários altos. Então, quando você pega, por exemplo, saúde é fundamental para o país. Você tem o SUS, que é um grande comprador de medicamentos. Então, através do SUS, vocês estão sendo montadas parcerias com multinacionais, laboratórios públicos e empresas nacionais para transferir tecnologia para aqueles produtos de alto consumo adquiridos pelo SUS. A partir da consolidação desse modelo, o Brasil pode se tornar um fornecedor de tecnologia de saúde para para a África, a Ásia, todos esses países aí que enfrentam problemas de miséria. Então, em todas as áreas hoje, a grande vocação, e daí entra a questão dos alimentos. A questão dos alimentos e a questão da agricultura como um motor de inovação e como um motor de produção de agricultura familiar para a alimentação. Então, um exemplo que se teve, eu lembro em 94, 95, a âncora verde que arrebentou o setor, foi uma tragédia monumental, o setor que segurou a peteca com aquele câmbio monumental, mas obrigou como subproduto aí uma renovação, e uma inovação que você tinha plantado previamente aí a tecnologia, a inovação através da Embrapa, e o setor emergiu lá na frente com problema de concentração, mas como uma grande força inovadora do país. Então, nosso desafio hoje, nós estamos montando dentro do GGN e do Brasiliano, nós estamos montando um painel, o que seria um plano de país, muito além de plano de governo, convidando todos os setores em cada uma das áreas para identificar os melhores diagnósticos aí, e as melhores propostas e pôr uma discussão. Precisa ter de um lado a área acadêmica, de outro lado a área empresarial, dos movimentos sociais, e de outro lado a cobertura jornalística, para conseguir passar de uma forma adequada para o leitor o desenho desse país complexo que se tem pela frente. Então, o nosso objetivo daqui é sair daqui com um conjunto de... as apresentações todas vão ser filmadas, vai ser colocado dentro desse setor para a gente inaugurar, digamos, a área de agronegócios com os melhores estudos aí para poder alimentar depois uma cobertura sistemática daquelas políticas que forem consideradas aí pelos senhores as mais promissoras e as que estão dando melhores resultados. Então, esse é o objetivo final aí do Fórum de Debates Brasilianos e do Projeto Brasil. Eu queria convidar para compor a mesa o Fernando Mendes Lama, que é secretário do Estado de Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul, também egresso da Embrapa, e o Rui Daia, que é consultor da Biocampo, Desenvolvimento Agrícola, colunista da Capa Capital do jornal GGN, que se transformou nos últimos anos um dos porta-vozes jornalísticos mais respeitados do setor do agronegócio.